Imagine um silêncio que grita mais alto que qualquer som. O silêncio de um estômago vazio. O silêncio de um campo que se recusa a dar fruto. O silêncio de um céu que se recusa a chorar chuva. Por 3 longos, intermináveis anos, a nação de Israel foi refém desse silêncio. Não era uma seca comum. Era uma praga, uma maldição que sugava a vida da terra prometida. O gado morria, as crianças choravam de fome, e os homens mais fortes se tornavam sombras de si mesmos. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o matador de gigantes, estava de joelhos. Não diante de um exército inimigo, mas diante de uma força invisível e implacável. Ele havia orado, jejuado, buscado respostas, mas o céu permanecia de bronze. O que estava acontecendo? Seria um pecado do povo? Um erro do próprio Davi? A resposta de Deus viria, e ela não apontaria para o presente, mas para um passado sombrio. Um pecado esquecido, enterrado sob o peso do tempo, mas cujo veneno ainda corria sob a terra de Israel. Prepare-se, pois a história que vamos desvendar hoje revela que nem o tempo, nem a morte de um rei podem apagar as consequências de uma aliança quebrada. O primeiro ano foi difícil. Os celeiros ainda guardavam alguma esperança. O povo dizia: as chuvas virão no próximo ano. O segundo ano foi desesperador. A esperança começou a se transformar em medo. As sementes plantadas se tornaram pó. As orações pareciam bater em um teto de pedra. Ao chegar o terceiro ano, o medo deu lugar ao terror. A nação inteira estava à beira do colapso. Davi, como um pastor que vê suas ovelhas morrendo, sentiu o peso do seu reino em seus ombros. Ele sabia que aquilo não era natural. Havia uma razão espiritual, uma fratura na relação entre Deus e Israel. É aqui que a história muda. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 1, nos diz algo crucial. Buscou Davi, pois, a presença do Senhor. Ele não buscou conselheiros políticos, não buscou estratégias de armazenamento de grãos. Ele foi a única fonte que poderia dar a verdadeira resposta. Ele se humilhou e perguntou: Senhor, por quê? Por que esta fome sobre nós? E o Senhor respondeu. A voz de Deus quebrou o silêncio de 3 anos, não com um trovão, mas com uma palavra cortante que desenterrou um fantasma do passado. A resposta de Deus foi: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Saul? Mas Saul já estava morto há anos. Como um pecado do rei anterior poderia estar causando a fome agora, sob o reinado de Davi? Para entender a gravidade disso, precisamos voltar no tempo. Mais de 400 anos antes de Davi. Na época de Josué, quando Israel conquistava a terra prometida, um povo local, os gibeonitas, usou de um ardil para sobreviver. Eles se disfarçaram de viajantes de uma terra distante e fizeram com que Josué e os líderes de Israel fizessem um juramento, uma aliança de paz, em nome do Senhor, o Deus de Israel. Quando a verdade foi descoberta, os israelitas não puderam voltar atrás. Um juramento feito em nome de Deus era inviolável. Os gibeonitas foram poupados e se tornaram servos no tabernáculo. A aliança foi mantida por séculos. Era uma promessa sagrada. Mas então veio Saul, o primeiro rei de Israel. A Bíblia nos diz que, no seu zelo por Israel e Judá, Saul tentou exterminar os gibeonitas. Talvez ele achasse que estava purificando a terra. Talvez ele pensasse que estava fazendo a vontade de Deus. Mas seu zelo era cego e desobediente. Ele ignorou um juramento de 400 anos selado em nome do Senhor. Ele derramou sangue inocente, o sangue de um povo que vivia sob a proteção da palavra de Israel. O pecado de Saul não foi apenas assassinato. Foi um ataque direto à honra e à santidade do nome de Deus. E Deus não esquece. A injustiça clamou da terra por anos,
silenciosamente, até que, no tempo de Davi, a própria terra se fechou em protesto. A fome era o eco do sangue derramado. Davi agora entendia. O problema não era a falta de chuva, era a falta de justiça. A terra não seria curada com água, mas com reparação. Ele convocou os líderes dos gibeonitas, que sobreviveram ao massacre de Saul. Olhando nos olhos desses homens que carregavam a dor de uma geração, Davi fez uma pergunta humilde e poderosa: Que vos farei? E que reparação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Ele não impôs uma solução. Ele se colocou na posição de servo da justiça. A resposta dos gibeonitas foi arrepiante. Não queremos prata nem ouro da casa de Saul, e não queremos que se mate ninguém de Israel. Mas o homem que nos perseguiu e planejou nos exterminar, que 7 de seus descendentes nos sejam entregues, e nós os executaremos perante o Senhor, em Gibeá de Saul. A exigência era terrível. 7 vidas pela nação. 7 descendentes de Saul, para pagar pelo pecado do patriarca. Não era vingança pessoal. Para eles, era uma questão de justiça divina, uma forma de purificar a terra do sangue inocente que a contaminava. Davi concordou. Mas em meio a essa justiça dura, a misericórdia encontrou um caminho. Ele poupou Mefibosete, o filho de seu amado amigo Jonatas, honrando seu próprio juramento. Mas ele entregou 2 filhos de Saul com sua concubina Rispa e 5 netos de Saul. Os 7 foram entregues e executados no início da colheita da cevada. Seus corpos foram deixados expostos, como um sinal da justiça que havia sido feita. E aqui, a história nos apresenta uma das cenas mais comoventes de toda a Bíblia. Rispa, a concubina de Saul, cujo coração estava despedaçado, não abandonou seus filhos. Ela iniciou uma vigília de amor e luto. De dia, ela enxotava as aves de rapina. De noite, afugentava os animais selvagens. Ela ficou ali, guardando os corpos de seus filhos e netos de seu rei, desde o início da colheita até que as primeiras gotas de chuva finalmente caíssem do céu. Sua devoção silenciosa foi um testemunho tão poderoso que chegou aos ouvidos do rei Davi. Tocado pela atitude de Rispa, ele não apenas permitiu, mas ordenou que os ossos dos 7 executados, juntamente com os ossos de Saul e Jonatas, que estavam em outro lugar, fossem recolhidos e recebessem um sepultamento digno. Ele honrou os mortos, fechando a ferida do passado. E o texto bíblico termina o relato de forma simples e profunda. Depois disso, Deus se tornou favorável para com a terra. A justiça foi feita. A honra foi restaurada. E o céu finalmente chorou. A fome acabou. Esta história é dura, é desconfortável, mas está na Bíblia por uma razão poderosa. Ela nos ensina 3 lições que ecoam até hoje. Primeiro, nossos atos têm consequências que transcendem nosso tempo de vida. Saul pecou em seu zelo cego, e uma geração inteira pagou o preço. Isso nos chama à responsabilidade. As palavras que dizemos, as promessas que quebramos, as injustiças que cometemos, elas não desaparecem. Elas criam raízes e podem gerar frutos amargos no futuro. Segundo, Deus é um Deus de justiça. Ele não ignora o clamor do inocente. A fome em Israel era a forma de Deus dizer: há algo errado aqui. Uma injustiça não foi resolvida. Às vezes, as secas em nossas vidas, sejam elas financeiras, emocionais ou espirituais, são um convite de Deus para olharmos para dentro e perguntarmos: Senhor, há alguma aliança quebrada? Há alguma injustiça que preciso reparar? E terceiro, a reparação abre os céus. A chuva só voltou depois que Davi se humilhou, buscou a justiça e honrou os mortos. A cura veio através do arrependimento, da reparação e da restauração da honra. Não basta apenas pedir perdão. Às vezes, a verdadeira cura exige ação.
A história da fome nos dias de Davi não é apenas sobre uma seca de 3 anos. É sobre as secas espirituais que enfrentamos quando pecados ocultos e injustiças não resolvidas envenenam a terra de nossas vidas. Que possamos ter a coragem de Davi para perguntar por quê? E a humildade para consertar o que foi quebrado, para que as chuvas de bênçãos de Deus possam, mais uma vez, regar a nossa terra.